Sabe, existem vozes que são só um sussurro, e existem vozes que soam como um trovão. Essa é a voz de Amós, um personagem, olha, fascinante, cuja mensagem forçou uma nação inteira a se olhar no espelho, a encarar aquela distância perigosa entre a fé que diziam ter, a riqueza que ostentavam e a prática da justiça. Vamos juntos mergulhar nessa análise que é, de verdade, muito poderosa. Essa aqui é a pergunta que pulsa no centro de toda essa história. Numa época de ouro, sabe, de aparente sucesso, de estabilidade, Amós veio e simplesmente rasgou o véu da tranquilidade para mostrar o que estava escondido por baixo. É uma análise que, vamos combinar, ressoa de um jeito impressionante até hoje. Bora entender isso a fundo. Então, quem é o homem por trás dessa voz de trovão? O mais incrível é que ele não era ninguém que a elite da época esperaria ouvir. Amós entra em cena assim, de repente, com uma urgência que é quase palpável. E isso é parte fundamental do poder da mensagem dele. A primeira frase do livro já dá um arrepio. Ela estabelece o tom na hora. A gente não está lendo um tratado filosófico qualquer. A gente está lendo um alerta com contagem regressiva. O chão estava literalmente prestes a tremer, um símbolo perfeito para a ruptura social que Amós veio anunciar. O recado é claro, o tempo está acabando. E aqui está o que é realmente interessante sobre a identidade de Amós. Ele não era um profeta de carreira, não era do clube, sabe? Nem membro do clero oficial, nada disso. Ele era um pastor, um criador de gado e cultivador de sicômoros de uma pequena vila. E isso é crucial. Ele é um outsider. A perspectiva dele não é a do palácio ou do templo, é de quem vê a corrupção do sistema de fora, o que dá à sua crítica uma autenticidade, assim, inquestionável. E que fique bem claro, a mensagem não é dele. O livro já abre dizendo que é o próprio Senhor que vai bramar de Sião. A imagem é a de um leão rugindo, um som que não dá para ignorar, que impõe respeito e meio que paralisa tudo. É com essa autoridade, absoluta e até um pouco aterrorizante, que o julgamento começa. Agora, vamos ver a genialidade da estratégia de Amós. Ele constrói o que a gente poderia chamar de um funil de julgamento. Começa condenando as nações vizinhas pelos seus crimes. E dá para imaginar o público da época aplaudindo, concordando com tudo, sem perceber que o funil estava se fechando lenta e inexoravelmente sobre eles mesmos. Olhem só essa lista. Damasco, por sua brutalidade na guerra. Gaza e Tiro, pelo comércio de escravos. Edom, por um ódio que não acabava nunca. Reparem na cadência que é quase poética e bem sombria. Por 3 transgressões e por 4. Amós não está falando de coisinha pequena, ele está denunciando crimes contra a humanidade. Enquanto Israel ouvia isso, devia estar pensando, isso mesmo, eles merecem o castigo. E então, silêncio. A lista termina e a pergunta fica no ar. E quanto a nós? A armadilha retórica de Amós se fecha com uma força impressionante. Se as outras nações são julgadas por esses atos, o que vai acontecer com o povo que se considera escolhido, que conhece a lei? E aqui a gente chega ao coração pulsante da profecia. O verdadeiro alvo do trovão de Amós não eram os inimigos lá fora. Era a podridão aqui dentro. O espelho é virado para casa, e a imagem que ele reflete é devastadora. E as acusações são brutalmente específicas, não são pecados abstratos, não. É a venda do justo por prata, a exploração do pobre por uma dívida mínima, coisa de um par de sapatos. É a corrupção nos tribunais, a ganância no mercado. Então o ponto central é este. O que provoca a ira divina de forma mais intensa, segundo Amós, é a injustiça social e econômica. Ponto. E este slide mostra de forma brilhante a grande ironia da coisa. O povo era extremamente religioso. Eles lotavam os santuários, faziam sacrifícios, cantavam hinos com maior fervor. Mas a mensagem de Deus através de Amós é um balde de água fria. Eu odeio, eu desprezo as suas festas religiosas. Por quê? Porque a religião deles virou uma fachada, um espetáculo vazio, totalmente desconectado da prática diária da justiça e da compaixão. Essa imagem tem uma força incrível. A elite lá espreguiçando em camas de marfim, banqueteando-se com o melhor, ouvindo música, enquanto a nação, a ruína de José, desmoronava ao redor deles. A prosperidade não apenas os enriqueceu, ela os anestesiou para o sofrimento dos outros. Eles ficaram apáticos. Como era de se esperar,
o sistema reage. Amásias, o sacerdote oficial do santuário do rei, vai para cima de Amós. E notem o que ele faz. Ele não discute o mérito da mensagem. Ele não diz você está errado. Ele ataca o mensageiro e o local. Não profetize mais aqui. Este é o santuário do rei. É a clássica tentativa de censurar uma verdade inconveniente. A resposta de Amós é uma das declarações de vocação mais poderosas que existem. Ele basicamente diz: olha, não sou do seu clube. Eu não sou um profeta profissional. Eu sou um fazendeiro. Mas o Senhor me deu uma ordem direta. Vá, fale. Ele joga fora as credenciais humanas e apela para uma autoridade superior, inegociável. E isso o torna perigoso para o status quo. Com esse confronto estabelecido, a profecia de Amós entra na sua fase final por meio de uma série de visões simbólicas. São como cenas curtas, bem impactantes, que mostram o resultado inevitável da teimosia de Israel. As primeiras visões, de gafanhotos e de fogo, são até adiadas pela súplica de Amós. Mas aí vem a visão do prumo, e esse é um ponto de virada. Deus segurando uma ferramenta para medir se uma parede está reta, e o veredito é claro: a nação está torta, perigosamente desalinhada com o padrão divino. A última visão, um cesto de frutos de verão, é um jogo de palavras em hebraico que soa como o fim. A estação da paciência acabou. E o julgamento final é talvez o mais aterrorizante de todos. Não é uma espada, não é a fome de pão. É o silêncio de Deus, uma fome de ouvir as palavras do Senhor. A ironia é cortante. O mesmo povo que tentou calar a boca do profeta, agora vagaria desesperado, buscando uma direção e encontraria só o vazio. Mas quando a escuridão parece total, o livro de Amós faz uma virada surpreendente. Depois de capítulos e capítulos de denúncia implacável, a nota final não é de aniquilação. É uma promessa de esperança que surge das ruínas de um jeito quase inacreditável. A destruição, por mais severa que seja, não é a palavra final. A promessa é de levantar o tabernáculo caído de Davi. É uma imagem de reconstrução, de conserto. Deus vai edificar algo novo a partir dos escombros. Essa luz de esperança, brilhando no fim de um túnel tão escuro, é o que torna a mensagem completa. E a visão final é de uma paz e segurança profundas. Pessoas reconstruindo cidades, plantando vinhas e, o que é crucial, desfrutando do fruto do seu trabalho sem medo. É a imagem de uma sociedade restaurada, onde a prosperidade não vem da exploração, mas da bênção de uma terra justa. Uma segurança que ninguém poderá mais arrancar. E assim, a voz do trovão de Tecoa nos deixa com esta pergunta, que atravessa os milênios e chega até nós com força total. O que acontece quando a nossa religião se torna um escudo para a injustiça? Quando nossos rituais nos cegam para a dor do próximo? A resposta de Amós é um alerta eterno. O chão começa a tremer.